Visão de Sucesso, com Eliomar Freitas. Oferecimento, Ilha Nova Imóveis, 62-3087-5057. Olá, tudo bem? Bom dia para você. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua audiência sempre. Visão de Sucesso está entrando no ar na nossa TV Goiânia Band para todo o estado de Goiás. Mais de 4 milhões de pessoas assistindo Visão de Sucesso. Eu fico muito feliz de estar numa cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora e aqui um desafio para fazer o melhor para você. Jornalismo é isso, é simplicidade e naturalidade. Hoje, o meu convidado muito especial é o presidente do Conselho Regional de Medicina do estado de Goiás, Dr. Leonardo Mariano Reis. Dr. Leonardo, obrigado pelo carinho, bem-vindo ao Visão de Sucesso. Hoje é a oportunidade para a gente falar um pouco do órgão que o senhor dirige, a importância dele. Bem-vindo ao Visão de Sucesso, obrigado pela confiança. Eu que agradeço o convite a você, a TV Goiânia. É um prazer falar para o seu programa e para todos os telespectadores do nosso estado. Nós temos uma pergunta, isso foi criado para isso, Visão de Sucesso, sobre a tua história, a tua trajetória. O teu sucesso pessoal e profissional foi de muito trabalho ou você é homem de sorte? Primeiro, a gente agradece a Deus, né, pelas oportunidades. E, em segundo, de estar preparado para as oportunidades que aparecem. Então, as coisas muitas vezes acontecem, você não planeja, e acontecem de uma forma que eu acredito que é muito determinada por Deus, né, pelo nosso destino e aquilo que o grande arquiteto do universo tem desenhado para nós. Quando a gente é um adolescente, não pensa muito no futuro, quer brincar, quer realmente se divertir com os colegas. O senhor formou muito cedo em medicina. Quando o senhor era adolescente, o senhor já tinha a tua visão de sucesso? Já imaginava ter o futuro? Qual era o sentimento? Não, eu acho que cheguei até além do que eu previa. Desde adolescente, eu imaginava ser um médico, não sabia ainda nada de especialidade, que porventura seguiria, mas eu apenas pensava em ter um trabalho, né? Eu pensava numa carreira em que eu pudesse ter mais oportunidade, e a medicina é uma das carreiras que, na época, davam mais oportunidades. Então, justamente nesse sentido que eu trilhei a profissão de médico, porque, à época, eu acreditava, né, em 1996, quando eu prestei o vestibular, eu acreditava que, na medicina, eu podia encontrar uma oportunidade, um trabalho para desenvolver na sociedade. Eu digo sempre que nós precisamos amar o que fazemos e ser fiel à profissão, porque a profissão é para a vida toda. Isso na tua cabeça funciona na prática? A nossa profissão, sim, é para toda a vida de trabalho, né? Enquanto, como disse uma vez o professor Clóvis de Barros Filho, né? Sempre para frente, para trás nem para pegar impulso. Então, a gente tem que mirar para frente. Você escolher, pode demorar o tempo que for para você escolher o seu rumo. Mas uma vez escolhido, você tem que seguir em frente, sempre em frente. Então, uma vez escolhida a profissão, eu tento ser cada dia melhor, né, dentro daquilo que faço. E assim recomendo a todos os meus alunos, né, que sejamos sempre amanhã melhores do que hoje. E nesse sentido eu acredito que a nossa profissão, sim, é por toda vida de trabalho, mas obviamente que não trabalhar a vida toda. Todos nós merecemos uma previdência, uma aposentadoria. Sua família é uma família de médicos? Não temos médicos na família. Eu praticamente sou o primeiro médico de várias gerações. O senhor está no segundo mandato do Conselho Regional de Medicina, que é um órgão extremamente importante, é
caixa de ressonância da sociedade, tantos fatores, evidentemente, que aqui julga e aqui absolve médicos. Como é que o senhor entende hoje a sua vida como presidente do Conselho Regional de Medicina? A presidência do Conselho Regional de Medicina, ela demanda uma responsabilidade muito grande, né? O Conselho Regional, em sendo uma autarquia federal, um órgão público da União, ele tem as suas regras como um órgão, uma repartição do serviço público. E, portanto, tem responsabilidades bem definidas, tem atribuições bem definidas, as quais nós não podemos ultrapassar, exorbitar portanto, há que se manter focado dentro daquilo que a lei prevê. Eu só posso fazer no serviço público aquilo que a lei prevê e não aquilo que não é proibido, né? Eu só posso realizar aqui dentro das minhas atribuições aquilo que a lei prevê. E dentro do que a lei prevê, e principalmente no papel fiscalizatório, né, a fiscalização do Conselho e o papel judicante, o papel de julgar, condenar ou absolver, é uma atribuição muito difícil, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista com um dos ministros do STF e a jornalista perguntou ao ministro do STF se ele alguma vez se arrependeu de alguma decisão. Ele falou, não, jamais. Eu acredito que essa informação não é verdadeira, porque em cada decisão que nós tomamos, há uma reflexão. Então, todos os dias nós refletimos acerca de decisões, de julgamento, e, eventualmente, você acaba pensando, será que pesei demais? Será que pesei de menos? Então, a dosimetria, principalmente, da pena, isso aí é uma questão muito delicada. Então, é com muita responsabilidade, com imparcialidade, que nós precisamos desenvolver esse mistério. E, muitas vezes, a comunidade médica e a sociedade, de forma geral, exigem dos conselhos, principalmente aqui do Conselho de Medicina, uma função que não lhe é atribuída por lei, né? Então, nós não podemos exercer função sindical, nós não podemos exercer uma função associativa, uma função corporativa, uma função que venha defender interesses exclusivos da categoria médica. Nós estamos aqui para fazer justiça em defesa de uma medicina de qualidade, mas principalmente em defesa da sociedade. Doutor Leonardo Mariano Reis, existe um fato hoje, doutor Leonardo. O Conselho Federal de Medicina, ele é muito rígido, ele vai em cima da lei, como o senhor está realmente falando, e ele está muito preocupado, primeiro, com a qualidade dos médicos que estão indo para o mercado. O próprio presidente do Conselho Federal de Medicina deu uma entrevista dizendo que essa é uma preocupação muito grande. O que ocorre na prática é que o Conselho Federal de Medicina não pode evitar que o profissional exerça a profissão. Mas a preocupação dele é que a qualidade, o aprendizado, seja extremamente referenciado para o mercado, para as pessoas. Não pegar um médico que sai de uma faculdade e não sabe interpretar uma receita, por exemplo. Qual é a tua preocupação sobre essa questão que é muito forte e séria para o Brasil? A qualidade da medicina no Brasil hoje é uma preocupação para os conselhos, porque, no final das contas, a responsabilidade depois de julgar o ato médico, julgar o profissional, vem para o conselho. E a sociedade cobra muito dos conselhos regionais e do Conselho Federal. Portanto, é uma preocupação nossa a qualidade do ensino. Que tipo de médico está saindo da faculdade? Será que essas faculdades, principalmente as faculdades particulares, criadas recentemente, nos últimos 20 anos, elas conseguem formar um médico pleno para suas atividades, para exercer
a medicina num pronto-socorro, num ambulatório, num centro cirúrgico? Será que ela dá condições técnicas para que o médico exerça a sua profissão nas suas mais variadas especialidades? Ou, pelo menos, se ela prepara o médico para entrar numa residência, para ingressar num concurso público? Enfim, nós entendemos que, nos últimos anos, houve uma abertura exagerada de faculdades de medicina, bastando dar um exemplo de que, na época em que eu estava na faculdade, havia 80 escolas médicas e hoje nós temos mais de 320 faculdades de medicina autorizadas para funcionarem em território nacional. E muitas delas a gente vê claramente que não tem condição de formar meio médico, né? Isso é uma preocupação das entidades médicas, não só do Conselho. E aqui no Conselho Regional de Medicina de Goiás e de outros estados, nós temos defendido a aplicação de uma avaliação para o recém-formado, uma avaliação de egressos, uma avaliação de suficiência, né, para ver se esse recém-formado ele tem condições mínimas de exercer a profissão, para não sair causando danos à saúde dos pacientes, né, para ver se o benefício desse recém-formado no mercado ele é maior do que o risco. Então, essa é uma grande preocupação. Inclusive, o próprio ministro da Saúde, o ministro Mandetta, defendeu também uma avaliação para o final do curso. O Conselho Federal de Medicina discutiu novamente esse assunto recentemente e há um projeto de lei no Legislativo Federal tramitando para que essa avaliação seja obrigatória, de forma a certificar que aquele profissional registrado no Conselho, ele tem um mínimo de conhecimento para se lançar no mercado sem causar riscos à sociedade. Outro fato importante, eu vou tocar em pontos importantes, que o Conselho Federal de Medicina está atento à caixa de ressonância dos conselhos regionais de medicina. O Mais Médico foi um problema grave para o Brasil, se criou milhões de oportunidades para as pessoas carentes ter um médico, mas, na prática, o Conselho Federal de Medicina estava muito preocupado, doutor Leonardo, com a estrutura que o médico ia receber no interior do Brasil, por exemplo, em lugares tão longe que não tinha nem cadeira para o médico sentar, por exemplo. Você vê vídeos na internet, médicos reclamando, ou seja, são 6 anos de faculdade, 2 anos de especialidade, vai pós, vai mestrado. Médico é para a vida toda. Qual o teu pensamento sobre essa questão que é importante, uma preocupação do Conselho Federal, também dos conselhos regionais, da estrutura física? Como é que se comporta o nosso conselho aqui no estado de Goiás nessa questão de fiscalizar? A vinda dos médicos intercambistas para o programa Mais Médicos foi outra grande preocupação. Nós defendemos também, aqui no regional, eu fui um dos atores para que o projeto de lei do Revalida ele avançasse na Câmara dos Deputados. E o projeto de lei do Revalida, ele torna lei esta revalidação do diploma para que os médicos estrangeiros, né, ou médicos brasileiros formados no exterior, enfim, qualquer médico que tenha formado no exterior, ele faça essa prova de revalidação para que ele tenha o direito de exercer a profissão aqui no Brasil. Isso aí é natural. Qualquer um que sair aqui do Brasil para exercer a medicina fora, nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer outro país decente, ele vai enfrentar um processo de avaliação, de certificação e de convalidação do seu diploma. Não é possível que o Brasil ele seja tão permissivo a ponto de chegarem aqui profissionais que não conhecem nem o idioma e quanto mais de medicina. Então, nós precisamos nos certificar de que qualquer profissional que tenha vindo, seja de onde for, pode ser de Cuba, da Bolívia ou dos Estados Unidos,
mas ele passe por um processo de convalidação do seu diploma, para que a população, a sociedade, o paciente que vá procurar esse médico, ou que não procure, que acidentalmente acabe caindo na mão dele num pronto-socorro, e isso nós estamos sujeitos, qualquer um de nós, que tenha ali a certeza de que vai ser atendido por um profissional que tenha o mínimo de embasamento para exercer a profissão. Então, à época, o deputado Daniel Vilela era o presidente da CCJ, e eu fiz uma solicitação ao deputado, e agradeço muito por ter atendido a ECO ano passado, de passar a relatoria do Revalida ao deputado Irã Gonçalves, que também é médico oftalmologista. Depois do intervalo, vamos continuar conversando com o Dr. Leonardo sobre assuntos importantes. Primeiro, assédio sexual, muitos médicos perdem o registro profissional por isso, erro médico, imperícia e negligência. Depois do intervalo, estamos de volta. Alô? Alô? Oi, velho. Benção? Deus abençoe. Eu te amo. Eu também te amo. Tá chegando em casa já? Não, eu ainda tô aqui na igreja. Pois é, eu tô chegando em casa já. Tá bom. Aí você que chegar em casa, você fala que me ama também? Fala. De novo? Fala. Eu vou achar bom demais daqui. Tá bom. Tá, obrigado, viu, bem? De nada. Beijo. Oi, papai, tudo bem? Beleza, como é que você tá? Tô bem também, só queria ligar pra falar que eu te amo. Ô, meu filhão, eu também te amo muito, papai. Fiquei com saudade aqui, quis ligar. Ô, meu amozão, eu também te amo muito, meu filho. Demais. Que bom receber uma ligação dessa. O Tutuzinho quase não fala comigo. Que bom receber isso aí. Obrigado pela ligação, papai. Ficou muito feliz. Eu também te amo demais. Beijo. Tá bom. Meu amor. Beijo, tchau. Visão de Sucesso está de volta. Muito obrigado pelo teu carinho. TV Goiânia Band para todo o estado de Goiás, sempre às 9 da manhã, aqui. E a gente fica muito feliz em levar hoje o Dr. Leonardo Mariano Reis, presidente do Conselho Regional de Medicina do estado de Goiás. Deixa eu mandar um bom dia especial para o Nonato Coelho, ele é um empresário de sucesso da trilha Motopeças. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E para o José Carlos, ele que está assistindo aqui o nosso programa, nos bastidores. Muito obrigado mesmo. Doutor Leonardo, eu falei no bloco anterior sobre assuntos importantíssimos. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, eu volto a falar no Conselho Federal, porque realmente é uma instituição importantíssima para o Brasil. Assédio sexual, muitas vezes as mulheres são reféns de médico, que não respeitam a ética, porque há um juramento, né, doutor? Há um juramento. Eu queria primeiro que o senhor falasse sobre isso, depois a gente vai complementar os assuntos. Esse é um tema sério e importante, né, doutor Leonardo? Sem dúvida, o médico é um profissional importante para a sociedade. Hoje, e já de muitos anos,
o médico está em primeiro lugar na pesquisa das profissões com maior credibilidade. Então, é inadmissível que um médico se comporte dessa forma. De maneira que, quando chega alguma denúncia nesse sentido, o Conselho Regional de Medicina se esforça muito para fazer justiça, né? Se há indício de que realmente aconteceu algum assédio ou uma conduta inadequada nesse sentido, o Conselho realmente instaura um procedimento ético profissional e, em se comprovando a culpa, é dada uma pena exemplar, porque é inadmissível um comportamento do médico inadequado, né? Sim. Com assédio sexual. E, graças a Deus, são poucos os casos aqui no CRM, mas quando há esse tipo de denúncia, nós investigamos, apuramos e fazemos justiça para que a sociedade tenha certeza e fique tranquila de que o profissional médico ainda é um profissional que merece a confiança. É tratado com imparcialidade o julgamento de vocês. Na prática, já aconteceu do Conselho Estadual de Goiás de Medicina caçar registros profissionais? Já aconteceu isso, doutor? Sim, infelizmente, nós temos registros aqui de algumas, né, cassações profissionais. Eu não tenho esse dado, mas eu estou aqui no Conselho desde 2008 e de lá para cá eu acredito que já participei de pelo menos umas 20 cassações. Esses julgamentos, eles podem ter um recurso ao Conselho Federal de Medicina e, no final das contas, o Conselho Federal de Medicina é que dá o referendo da cassação ou da absolvição ou outra penalidade aplicada ao médico. Quando você vai tirar uma carteira de motorista, você tem que fazer alguns cursos para você ter noção e habilidade para dirigir, conhecer as regras do trânsito, né, e ter referência social, psicologia, para ter entendimento. Como é que o senhor trata aqui no Conselho, isso é nacional também, erro médico, que é muito grave isso, o exercício da profissão, ele te dá habilidade, porque a repetição é mãe do aprendizado. Como é que o senhor trata essa questão aqui como presidente? Qual a importância que tem para o Conselho o julgamento sobre o erro médico, negligência e imperícia? São, desses três fatores, quem está prejudicado é o cidadão humilde, a pessoa que é carente, a pessoa que está vulnerável. Qual é o teu sentimento sobre esses detalhes, que é extremamente importante? Bom, o artigo 1º do Código de Ética Médica é o artigo que fala que é vedado ao médico praticar imperícia, imprudência ou negligência, né? Então, são os três atos que definem o erro de forma geral, né? Negligência é você deixar de fazer aquilo que deveria ser feito tempestivamente, no momento adequado. A imprudência seria você fazer mal feito aquilo que você não consegue dominar. E a imperícia é você não conseguir, não ter a habilidade para fazer, então acaba fazendo também de forma errada. O Conselho avalia vários aspectos antes de chegar a uma conclusão de que houve a negligência, a imperícia ou a imprudência, né? Agora, infelizmente, quando isso é comprovado, né, há uma penalidade, né, que varia aí de acordo com a Lei 3268 de 1957. Essa pena ela vai desde uma advertência, podendo culminar com a cassação do exercício profissional. Para encerrar a entrevista, algumas perguntas rápidas. Família, profissão e amigos, qual é o teu sentimento? O sentimento de graça, né? Da graça divina, a misericórdia de Deus, que nos dá a família, né? Em primeiro lugar, Deus, segundo a família, e depois o trabalho, né? Esses são três pilares de uma vida de graça,
uma vida de alegria. Quem tem Deus, família e um trabalho, né? O trabalho nos dá dignidade. Sem trabalho, a gente não consegue viver com dignidade. Então, esses são os pilares, 3 pilares de uma vida com alegria, com graça, com felicidade. Doutor Leonardo, medo, coragem e indecisão. O que deixa o senhor um pouco intranquilo? Bom, medo é sinal de sabedoria, né? E é lógico que, por exemplo, a gente costuma dizer que a gente faz medicina, normalmente o primeiro aspecto é ser hipocondríaco, né? Então, médico tem medo de doença. Normalmente, o médico é um ser hipocondríaco, boa parte. Então, medo também, hoje nós vivemos numa sociedade de muita violência, né? Agora, a gente precisa ter coragem e fé em Deus para encarar alguns desafios e não fazer com que o medo nos deixe de fazer, né, o que nós precisamos fazer. E a indecisão na tua vida? O julgamento é muito difícil, né? E, vez ou outra, nós nos deparamos com situações que nos trazem indecisão, né? Agora, indecisão é sinal de que você tem mais de uma opção. Conversamos com o doutor Leonardo Mariano Reis. Doutor Leonardo, como presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, uma referência, alta credibilidade. Tem instituições no Brasil que têm muita credibilidade. Ministério Público, Polícia Federal, Conselhos Regionais de Medicina, Conselho Federal de Medicina. A pergunta é direta. Qual é a mensagem especial que o senhor poderia deixar hoje para a sociedade, como presidente do Conselho do Estado de Goiás, Conselho Regional de Medicina? Qual é a esperança, qual é a identidade que o senhor pode deixar para as pessoas, uma mensagem de respeito à sociedade, que isso vale muito a pena? Bom, primeiro aos colegas médicos, né, agradecer a oportunidade de representá-los aqui no nosso Tribunal Ético, no Conselho Regional. Isso para nós é uma honraria muito grande. E dizer que fazemos aqui um trabalho probo, decente, com moral, com respeito à lei e respeito à ética. E a sociedade que nos procure o Conselho Regional de Medicina também, e para que nós possamos dirimir as dúvidas que eventualmente existirem, e dizer que trabalhamos para que a medicina continue sendo uma profissão nobre, valorizada, e que o profissional médico continue sendo o profissional com a maior credibilidade dentre as demais profissões. Eu fico feliz pela entrevista, muito obrigado. Eu quero agradecer o teu carinho, a confiança, e para mim foi um prazer imenso poder levar você para o estado de Goiás, mais 3 milhões, 4 milhões de pessoas assistindo, e aqui são palavras de verdade, pelo teu caráter, pela tua honra e pelo amor à tua profissão. Parabéns, obrigado pelo carinho e pela confiança, parabéns. Eu que agradeço, obrigado pela audiência. Para você, voltamos no próximo domingo, sempre, 9 da manhã, aqui na nossa TV Goiânia, Band para todo o estado de Goiás. Depois vamos estar no YouTube, redes sociais, com muito prazer. Até o próximo domingo, até lá. Visão de Sucesso, com Eliomar Freitas. Oferecimento, Ilha Nova Imóveis, 62 3087 5057.